Mas, para quem está ouvindo a gente agora de forma prática, o que a gente poderia listar de ações que a pessoa pode tomar todos os dias ou todos os X períodos para que ela mantenha a essência dela? Vamos pegar uma listinha aqui. Obviamente, eu vou sempre partir para aquilo que tá na Bíblia, mas eu acho que dá para fazer isso de maneira prática, olhando para o nosso dia a dia, certo? O que eu acredito? Que nós devemos ter termômetros em todas as áreas da nossa vida. Tá. Termômetros são os nossos aferidores, que a gente precisa saber se tá bom ou se tá ruim. Quando eu entrei aqui na tua empresa, você me mostrou que parte da sua cultura são os dashboards. Certo? Então, no dashboard você tem um termômetro, se tá bem ou se tá ruim. Agora, na vida, é possível você ter esses aferidores de maneira, obviamente, não dentro de uma tela, porque vai ficar super estranho, mas de maneira espiritual e até mesmo, sabe, intencional. Então, por exemplo, minha esposa, eu sei quando as coisas não estão boas. Eu sei quando ela não tá tão bem. Antigamente, eu entrava em crise. Qual que era o primeiro passo? O que eu fiz de errado? Então, eu entrava em parafuso. E aí, até descobri que era uma TPM. Então, acontece muito. Então, hoje eu sei. Hoje, eu olho pra ela, eu sei... Mas não pode falar, né? O que é? Deus o livre. Melhor não falar nada. Aliás, cara, a pior coisa é falar. Nossa, eu me aprendi. Então, hoje eu olho pra ela, porque conheço bem ela, eu já tenho o termômetro da minha esposa. Os meus filhos é a mesma coisa. Hoje, quando o João começa a ir mal no colégio, eu já sei que ele tá com saudade da gente. Que ele tá precisando de tempo de qualidade ou que ele tá com tempo de tela demais. Dentro da minha vida espiritual, se a minha dificuldade de construir um raciocínio bíblico para uma mensagem que eu vou pregar, ela não flui com a mesma naturalidade que flui, a minha vida com Deus deve estar com problema. Ou seja, não é sobre uma forma que se replica, porque cada um tem um sensor diferente, cada um tem uma manifestação diferente, cada vida ela é singular. Então, dentro da minha família, eu preciso ter termômetros. Dentro dos meus negócios, eu preciso ter termômetros. E são esses termômetros que vão me dar os pontos de convergência. Então, dentro daquilo que eu faço, eu sei exatamente quando eu tô bem e quando eu tô mal. Mas, David, deixa eu perguntar uma coisa pra gente refletir mais aqui sobre isso. Você não acha que isso pode acabar nos levando, às vezes, para uma análise superficial do que está acontecendo? Por quê? Porque imagina o seguinte, alguém que perde a sua essência, então imagina assim, eu tô aqui ralando, tô me matando de trabalhar e tal, tá doendo. E aí, eu tô aqui orando, pedindo ajuda, pedindo os caminhos, eu tô aqui super, cara, assim, me entregando, né? E aí passa o tempo, eu conquistei, ganhei grana, tô famoso, etc. E eu começo a perder minha essência. O que seria perder minha essência nesse caso? Pô, eu começo a deixar Deus de lado, começo a priorizar a viagem, comprar coisas, Thiago, materiais. Olha, o que você falou é a chave mais importante para mim. A essência se perde quando você perde a dependência. Só um adendo muito importante. Perfeito. O primeiro ponto de fraqueza para a essência é perder a dependência. Perfeito. Mas por que eu tô puxando esse assunto? Porque perceba que o termômetro aqui, se eu fosse olhar para termômetros, talvez eu olharia para termômetros e ia falar assim, caramba, nunca tive tão feliz. Caramba, nunca comi tão bem. Cara, olha que viagem incrível que eu tô fazendo. Nossa, olha o meu corpo como tá. Olha que casa que eu moro. Caramba, minha família tá todo mundo rindo, tá todo mundo feliz. O que eu quero dizer é que, às vezes, se a gente olhar para esse termômetro, talvez eu possa me iludir, achando que eu estou vivendo algo em muita paz. E, aliás, eu digo isso por quê? Porque eu tenho visto muito isso acontecendo. E muitas pessoas que começam... Nada contra a pessoa... tem uma Lamborghini. Nada contra essas coisas. Mas de repente eu vejo a pessoa... Lamborghini, seu carro, roupa de marca e tal. E eu falo assim... Tudo graças a Deus. Deus, tamo junto. Deus. E fica misturando umas coisas assim... Quase como se... confundindo as coisas, sabe? E às vezes o termômetro para essa pessoa é, cara, minha vida tá maravilhosa. Olha só. Só que essa pessoa já perdeu a dependência há muito tempo. Só que ela, talvez, seja lá por qual for o motivo, ela quer falar, não, graças a Deus. Mas ela, na verdade, não depende mais de Deus, de fato. Então o termômetro dela é positivo. Então na superficialidade da análise dela, cara, ela tá próxima de Deus. Eu acredito que termômetros podem ser falsificados. Mas você entendeu o meu ponto? Eu entendo o ponto e eu posso... entender o seguinte, olha, se os nossos resultados nos enganam,
A gente volta no começo da mensagem, da história, da nossa conversa. Os nossos resultados tendem a roubar de nós a nossa essência. Talvez eu acredito que dentro desse processo de alcançar os resultados, a gente começa a criar aferidores, todos são positivos e a gente não vê a realidade em si. Certo? Eu vi uma... O diabo é assim, né, cara? Sem sombra de ele engana. É a missão dele é essa. Agora, eu vi uma coisa essa semana que eu fiquei assim, achei muito interessante. Eu peguei uma carona com um cara, com um helicóptero, e o cara me falou um negócio que... Sabe quando o cara fala uma coisa que você fica, caramba, mano? Ele tava falando sobre você pousar o helicóptero com a hélice desligada. Com o motor desligado, não a hélice, né? O motor desligado. É chamado de autorrotação na aviação de asas rotativas. E aí, cara, ele falou um negócio que eu achei interessante. Ele falou, cara, se acender uma luz no painel, antes de eu descobrir o que é que tá acontecendo com o helicóptero, a primeira coisa que eu preciso fazer é baixar o coletivo, que é mudar o passo de hélice, em vez de tirar o torque e fazer ele se transformar uma asa e descer. Olha isso, cara, peraí. Então, você não pode primeiro descobrir o problema para então talvez descer o helicóptero, não. Você tem até 3 segundos para baixar o coletivo e resolve enquanto estiver planando ou espera descer para resolver lá embaixo. Cara, isso é muito poderoso. Porque daí você... Peraí. Então tem coisas que eu não consigo resolver em voo. Tem coisas que eu preciso descer, desligar tudo para então descobrir aonde está o erro. Na nossa vida é exatamente igual. Tem pessoas que até percebem que alguma coisa está comprometida dentro da família dele, dentro da história, dentro da essência dele, mas ele não para de voar. Então ele começa a fazer essas confusões. Não, tudo é Deus que me deu, tudo é Deus, tudo é bom, tudo é maravilhoso, mas tem uma luz piscando bem forte lá dentro que ele está ignorando. Porque o avião não caiu, o avião segue voando, o helicóptero está voando. Então eu não preciso descer. E esse é o maior problema. Porque o cara falou um negócio pra mim. Ele falou, se você não faz nos primeiros 3 segundos, por conta do arrasto que é muito forte, você não vai conseguir mais planar depois. Então você vai cair sem planar. E esse é o pior tipo de queda para aviação. Resumindo, quando a gente olha para dentro da nossa vida, quando a gente faz uma análise, que o apóstolo Paulo vai dizer, olha, examine o homem a si mesmo. Olhe para dentro de si. E aí aqui é um contexto de ceia para que não coma nem beba para sua própria condenação. Ele está falando para que você não siga fazendo algo que é perfeito como se você tivesse tudo bem. Não, refreie e volte lá atrás. Então a mesma coisa é a gente, cara. Eu acho que esse processo de análise, ele é um processo diário. Todos os dias a gente olhar para esses aferidores, mas também olhar para aquilo que está lá dentro. Para aquilo que não tem como ter um termômetro claro. Sabe? E conversar sobre isso. E para que isso seja uma realidade fácil, a gente precisa de pessoas de confiança perto de nós. Que a gente possa abrir o coração. A gente precisa de um casamento saudável para que a gente possa sentar, olhar um no olho e dizer o que está de errado? O que a gente pode melhorar? O que a gente pode fazer melhor? Sim. Então, meio que não dá para ser tão prático quando o resultado talvez seja tão subjetivo. Mas dá para você ser intencional e encontrar essas falhas. Porque quanto antes a gente encontra, melhor mais fácil a gente resolve. Sim. O problema é que quando você não faz isso em tempo, a queda é iminente. A queda é muito dolorida. Porque o problema, depois da queda, é porque tem um prejuízo, claro. Tem algo que fica. Tem um marco de falta de confiança que se estabelece em você também. Sim. Entende? Então, a maioria das pessoas que fingem que tá tudo bem é porque calcularam também o risco e é melhor esconder do que talvez contar a verdade. Sabe? É melhor. Só que a hora que cair, não vai ter mais o que fazer. Sim. Entendeu? Então, esse resgate da essência, eu acredito que ele é diário. Você sabe que uma reflexão sobre a essência complexa para mim é sobre Abraão, né, cara? Porque Abraão, o pai da fé... Sim. Ele é o pai da fé. E ele é um cara que a gente pode discutir os motivos, mas ou contou uma mentira 2 vezes, ou contou uma meia-verdade 2 vezes, talvez por falta de fé, que acabou combinando no medo de morrer, ou seja lá o que for, e aí ficou me queixando sobre a essência nesse momento, sabe? E sabe que... Porque a essência dele é ser o pai da fé, pô. E se você olha a cronologia dos fatos depois da decisão das mentiras de Abraão, você vai ver que Isaac reproduz igual. Sim, Jacó reproduz igual. Sim.
É muito doido, porque aí você começa a entender também que algumas coisas são impregnadas em nós a partir daquilo que os nossos olhos viram dentro da nossa casa. Sim. Então hoje você não é mais responsável só pela tua essência. Você é responsável pela essência dos teus filhos. Porque você está introduzindo neles uma cultura, você está introduzindo neles uma versão de você. Ou melhorada, ou piorada. As buchas que você não resolveu vai passar adiante. Vai passar. Né, uma coisa que eu sempre digo é que o que você cura na tua geração, os teus filhos não vão sofrer pela mesma dor. E não vão chorar pelo mesmo motivo. Exatamente. Antes de começar o podcast, tem um recado especial para você. Na verdade, é um convite, né? Eu quero te convidar para participar de um programa intensivo que vai transformar a sua vida financeira em 33 dias. Eu vou te apresentar um método que pode ajudar qualquer pessoa que esteja disposta a se disciplinar pelos próximos 33 dias a de fato mudar de vida através dos investimentos, tá? Como vai funcionar? Terão 3 aulas gratuitas e depois eu vou te apresentar um programa de 30 dias. Nessas 3 aulas gratuitas, a primeira aula vai ser no dia 9/9, a segunda no dia 10/9 e a terceira no dia 11/9. E elas vão ser profundas, densas e muito impactantes e importantes na sua jornada. A primeira delas vai ser tudo que eu sei sobre finanças pessoais, a segunda delas vai ser tudo que eu sei sobre investimentos, em termos de princípios, e a terceira vai ser o grande convite para você participar do nosso programa de investimentos, tá bom? Então, clica aqui no link ou clica no QR Code e faça parte dessa experiência junto comigo e com outras pessoas iguais a você.